Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui dando início a mais uma aula, do nosso curso de Técnicas de Contabilidade. Sou Mauro Fernando, sou instrutor aqui do curso de Técnicas de Contabilidade da Jumper Profissões e Idiomas. Tudo bem com você, aluno? Espero que sim. Então, vamos lá, quero aqui só, nesse início, reforçar algumas observações, da nossa aula. Enquanto aí perdurar esse período de pandemia, a gente vai continuar aí nessa sistemática, mas vamos torcer para que logo, logo nós voltemos aos nossos encontros presenciais, bem mais gostoso. Mas isso não pode ser motivo para a gente não querer dar continuidade aos estudos, tá, gente? Então, assim, o mundo está se transformando, a gente sabe que as tecnologias estão à disposição para nós, justamente para facilitar a nossa vida aí, em determinadas situações, E essa é uma, Essa questão aí dos pedidos das organizações de saúde, Em relação a pedir o distanciamento social entre as pessoas, no intuito aí de se prevenir e também esperar passar essa pandemia a qual estamos vivendo, Mas vamos lá. Pessoal, deixa eu aqui abrir, Vamos abrir aqui o nosso... Certo. Então, vamos lá, Técnicas de contabilidade. Hoje a gente vai falar aí da aula 36. Quem quiser acompanhar pela apostila, página 151, Qual é o assunto aí da nossa... Qual vai ser o assunto que iremos tratar nessa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o aviso prévio, tá? O aviso prévio. Pergunta é: sabe do que se trata o aviso prévio? Alguém saberia dizer o que é o aviso prévio, Geralmente, no dia a dia do trabalho, o emprego ele tem um começo, Que é aquele processo quando você é chamado, para um emprego, e aí você passa ali pela entrevista, todo pelo processo seletivo, Até quando de fato recebe a resposta de que você vai ser contratado para aquela vaga de emprego, Uma maravilha quando isso acontece, Uma alegria só quando a gente recebe aí a notícia de que vamos começar a trabalhar, Principalmente nos dias atuais. Mas, enfim, felizmente ou infelizmente, para algumas pessoas, há também um momento que chega essa notícia do desligamento, Que o patrão chama o empregado para comunicá-lo da intenção de desligá-lo do quadro da empresa. E para isso, para esse momento do aviso, quando o patrão ele chama o empregado para comunicá-lo da demissão, a gente vai ter aí a figura do aviso prévio, é isso? Então, temos aí essa questão do aviso prévio. Mas o que vem a ser esse aviso prévio? Tá? Na rescisão de contrato, Caso não haja um prazo estipulado, a parte que sem justo motivo quiser rescindir o contrato precisará dar conhecimento à outra da sua resolução com no mínimo 30 dias de antecedência para aqueles que tiverem até 1 ano de contrato, sendo acrescido mais 3 dias para cada ano a mais trabalhado, podendo chegar no máximo 90 dias. Então, vamos observar o seguinte: o aviso prévio ele tem essas características, vamos dizer assim, Então, quem quiser ali dar fim à relação de trabalho tem que comunicar a outra parte com no mínimo 30 dias de antecedência, E esses 30 dias
são para aqueles contratos que têm até um ano, né, completo. Então, precisa ser dado o aviso prévio. Tanto pode ser o empregado, né, para o seu empregador, quanto o empregador para o seu empregado. Então, até um ano de contrato ali, né, se estiver aí a menos de um ano, precisa comunicar a parte com no mínimo 30 dias de antecedência. Para os contratos que já possuem mais de um ano, né, digamos assim, 365 dias e um ano completo, um dia, haverá um acréscimo de 3 dias para cada ano de trabalho completo. Como é que é isso? Vamos supor, digamos que eu trabalho numa empresa, né, eu já tenho, digamos, 2 anos completo e 6 meses de trabalho. Meu patrão vem e resolve me dar as contas, né? Faz a comunicação do aviso prévio. E ele diz, Mauro, estou te dando o aviso, né, te comunicando que daqui a 36 dias eu vou estar lhe dispensando do emprego. Né? Observe, a legislação ela veste que o mínimo do aviso prévio são 30 dias e para cada ano completo ele será acrescido em 3 dias. Nesse exemplo que eu dei, digamos, eu tinha 2 anos e meio, né? Ou seja, 2 anos completos. Então, eu vou ter 30 dias, que é o mínimo, mais 3 por um ano, mais 3 por outro, ou seja, 36 dias, né? 36 dias de aviso prévio. Esses 36 dias serão cumpridos? Não exatamente. Na verdade, o período do cumprimento vai ser os 30 dias, né? Esses dias excedentes já foi aí pacificado pelos juristas de que o empregado ele não é extensível ao empregado, né? Porém, no caso do aviso prévio indenizado, o empregador ele precisa indenizar pela quantidade de dias. Então, se são 36 dias, ele vai pagar o aviso prévio de 36 dias no caso do indenizado. Se for trabalhado, o empregado vai, na verdade, receber por 30 dias, tá? E os três dias a mais aí ele vai receber em rescisão como indenização, tá bom? Então, essa soma desses dias, esse aviso ele não pode ultrapassar um total de 90 dias, beleza? Caso o empregador não dê o aviso prévio ao empregado, este terá direito aos salários correspondentes ao prazo do aviso, ficando assim garantida a integração desse período no seu tempo de serviço, né? Então, se o empregador não deu o aviso prévio ao empregado, né, aí nesse caso ocorre a questão da indenização, né? Digamos, o meu patrão chega para mim hoje e diz, olha, amanhã você não precisa mais vir, vou estar dispensando do trabalho, pererê, pererê, pererê. Então, nessa situação, ele tem que me indenizar, né, referente aí aos 30 dias ou mais, dependendo aí da quantidade de anos que eu tiver completado. Ok? Aí vamos aqui o exemplo, né? Eu já até citei o exemplo aí, mas vamos aqui ao que o livro-texto coloca, né? O empregado foi demitido no dia 31 de agosto, no final do expediente. O aviso prévio deverá iniciar-se no dia 1º de setembro e terminar no dia 30. O empregador liberou o empregado do cumprimento do aviso prévio, indenizando. Apesar de ter sido demitido em 31 de agosto, ele terá direito às férias e ao 13º salário de até 30 de setembro, isto é, 1/12 a mais. Ou seja, nesse exemplo aqui, a questão do aviso prévio, ele vai computar para o tempo de serviço do empregado, não é isso? O que quer dizer isso? Então, assim, o empregador foi lá, deu o comunicado de desligamento ao empregado e disse que ele não precisará cumprir. No entanto, ele vai indenizar esses 30 dias, né? Então, pela extensão desses 30 dias, ou seja, pelo aviso prévio indenizado, ele vai contar para tempo de serviço, ou seja, isso vai refletir no pagamento de um avo de férias e um avo de 13º, ok? Então, há esse reflexo aí das demais verbas trabalhistas no aviso prévio, tá? Não podemos esquecer disso. Quanto ao horário de trabalho, o horário normal de trabalho do empregado durante o prazo do aviso prévio será reduzido em 2 horas diárias, ou seja,
para aquela situação em que o empregado for cumprir, né, tiver que trabalhar, né, no cumprimento do aviso prévio, ele terá a opção de poder ser liberado da sua jornada normal diária em 2 horas, né, com 2 horas de antecedência. Se ele optar pelo trabalho pelo período normal, terá direito de faltar ao serviço 7 dias corridos, que poderão ocorrer no início ou no final do cumprimento do aviso prévio, né? Então, na questão do cumprimento do aviso prévio, existem essas duas opções para o empregado, né? Ou ele sair 2 horas antes, né, da sua jornada normal durante o cumprimento do aviso prévio, ou ser liberado com 7 dias de antecedência lá do término, ou no início, né? O importante é que os 7 dias sejam corridos. Ou ele pode gozar esses 7 dias no início do aviso prévio, ou no final do aviso prévio. Ou seja, um aviso prévio de 30 dias, ele vai trabalhar por 23 dias e vai ser liberado dos 7. Tá certo? O aviso prévio, ele é irrenunciável, pessoal. O que é isso? O que quer dizer irrenunciável? Irrenunciável quer dizer que eu não posso, né, o empregado, o trabalhador, ele não pode abrir mão do direito do aviso prévio. Tá? Então, por mais que, de repente, ele vai lá, né, faz um acordo com o empregador, né, esse acordo ele não tem validade, ou seja, ele não pode ser renunciado. O empregado ele tem que receber pelo aviso prévio, ou cumprido ou indenizado. Não existe a questão de dizer de não querer receber o aviso prévio. Mesmo que haja o pedido de dispensa de cumprimento, o empregador não será eximido de pagar o valor respectivo, mesmo que o empregado, né, assine um documento ou qualquer declaração desobrigando-o do seu pagamento, a não ser a comprovação de obtenção de um novo emprego. Então, assim, digamos que o empregado pede conta, né? Isso é mais comum nessa situação. O empregado pede a conta e ele chega para o patrão e pede para ser liberado do aviso prévio, né? O patrão, ele não é obrigado a aceitar, tá? Então, assim, até dependendo do tipo de contrato de trabalho, se o empregado não trabalhar durante o período do aviso prévio, o empregador pode descontar aqueles dias, né, como falta, tá? Mas aí, assim, digamos que o patrão dê as contas do empregado, peça para ele cumprir, né? E o empregado chega e fala assim, patrão, ó, o senhor pode me dispensar do aviso prévio? Aí o patrão dizia assim, tudo bem, eu te dispenso, mas aí também eu não te pago, né? Então, esse tipo de jogada não pode acontecer. Se o patrão liberar, né, por livre e espontânea, né, faculdade do empregador, se ele liberar, mesmo assim ele tem que pagar pelo aviso prévio. Se for só vai dar na mesma ali do aviso prévio indenizado, né? Que é aquela questão em que o empregado ele é dispensado, né, de não cumprir e o patrão vai lá e paga o período referente ao aviso prévio, tá certo? A única exceção que a empresa ela está livre, digamos assim, de pagar, não tem a obrigação de pagar, é se ficar comprovado que o empregado já possui um novo emprego, tá? Então, se ele possui um novo emprego, aí o empregador pode ter a faculdade de não pagar pelo aviso prévio. Bom, no pedido de demissão, no caso de rompimento do contrato de trabalho por iniciativa do empregado, este deverá cumprir o aviso prévio de 30 dias, sem qualquer redução de horário. Olha só, viu? Então, aí a regrinha já não funciona para o empregado que pedir conta, tá? Ele não vai ter aquela opção de ter redução da jornada diária ou da dispensa lá dos 7 dias, tá? No caso do pedido de conta, tá, pessoal? Se pedir demissão. Se ele não cumprir,
o empregador terá o direito de descontar de suas verbas rescisórias o valor correspondente ao período respectivo. É importante notar que o não cumprimento integral do aviso prévio pelo trabalhador acarreta-lhe enormes prejuízos. Essa atitude diminuirá seu período aquisitivo de férias, bem como seu 13º salário. Ou seja, o empregado vai lá, pede conta, né? E aí ele não vai cumprir o aviso prévio, porque ele, por obrigação, ele tem que trabalhar os 30 dias para que a empresa possa procurar um outro profissional, né? Possa se precaver na substituição do empregado que pediu as contas. Só que aí, se ele não cumpre, o que acontece? Ele vai levar falta, né? Então vai ser descontado dele pelos dias que ele não for trabalhar, ou seja, pelo período do aviso prévio. E isso também acaba sendo prejudicial porque ele também não vai ganhar. Tipo, esse período dos 30 dias que se ele trabalhasse, ele teria direito aí aos reflexos de férias e 13º salário. Se ele não trabalhar, automaticamente ele não vai receber também esses reflexos. Tá bom? Comunicação. A notificação do aviso prévio deverá ser feita por escrito, tanto por parte da empresa quanto do empregado. Ou seja, pessoal, o aviso prévio ele precisa ser comunicado por escrito, não pode ser de boca, tem que estar documentado. Se a empresa chegar para o empregado e fizer a dispensa, ela tem que ir lá dar uma cartinha, né, fazendo um comunicado, oficializando aquele comunicado. Se for o empregado que pedir as contas, deve ir lá fazer a cartinha também, né, escrever lá de punho, né, fazendo o seu pedido lá de demissão para o empregador, beleza? O pagamento do aviso prévio é equivalente ao salário do mês, né, 30 dias. Então, é o valor do salário do mês. No caso da justa causa, vários fatores dão ao empregador, através da lei, o direito de demitir o empregado por justa causa. Alguns desses fatores são atos de improbidade, gravidade, incontinência de conduta, negociação habitual por conta própria, mau procedimento, condenação criminal, né? Então, nessas situações, o empregador pode sim dar justa causa no empregado. Tá bom? Cleusa, tudo bom com você? Ok. Tudo Alô? bem. Cleusa, você está aí? Oi. Tô aqui. Ah, Tá me ouvindo? sim. Agora ouvi. Tava quietinha. Tá certo. E aí, qual a sua participação hoje aí sobre a questão do aviso prévio? Tem algo aí a acrescentar, a discutir? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não, é isso mesmo que, ó, né? Tipo, ó, é opcional do empregador, né? Se ele Uhum. quiser que o funcionário cumpra mais 30 dias de trabalho após o dia da demissão, mas o que eu vejo, assim, é que muitos empregadores optam por não, eles preferem indenizar, porque às vezes o funcionário já chega nesse ponto de ter que ser demitido, né? E daí, se você pede para ele cumprir mais 30 dias do aviso, ele não, a conduta Na dele só tende a verdade, piorar, né? a relação já fica meio estremecida, né? Então, É, se, já fica mais difícil para os dois lados. se Então, o a empregador, opção, se o empregador né? chegou ao ponto de comunicar a demissão para o empregado, é porque, assim, de fato, ele não tem mais interesse, né? Sim, Apesar de a demissão ser sem justa causa, no geral, o empregador tem sim um motivo, porém não é um motivo, digamos assim, legal, que seja para dar uma justa uhum, causa, ou que se enquadre, né, nessas situações que a gente acabou de sim, elencar aqui, né? Mas, de qualquer forma, quando chega a esse ponto, já assim, a relação já está, acredito que está um tanto desgastada, então já não é mais conveniente é, para ambos estar ali nesse período. E quando chega nesse ápice da demissão, e realmente trabalhar 30 dias ainda olhando, né, patrão e empregado, então, o negócio, e aí o empregado também já vai estar desmotivado, né, já não tem mais aquele gosto pelo trabalho. Então, se é já afeta os dois e lados, trabalhar de né? Já qualquer não, jeito, fazer o serviço de qualquer jeito, é melhor uhum, indenizar, né? Porque, na verdade, sim, o empregador acaba achando que vai ter aquela mão de obra ali por 30 dias ainda, né? Mas o serviço sim. pode
ser a contento, né? O que pode acabar gerando um prejuízo, né? Para o Pois é. empregador. Beleza? Isso. Só Ok. tá eu hoje aí. Oi? Só tem eu hoje. Pois é, pessoal. Cadê todo mundo? Nem tá frio. Estão com medo, acho que estão com medo de pegar o coronavírus na sala. Pois é. Está querendo Ai, assistir a aula um a um. Só assistir o vídeo, porque aí não vai estar em contato. pois é. Mas, enfim, vamos lá. Então, o próximo tópico agora também nessa aula será o seguro-desemprego, né? Que é ali uma questão também já decorrente da extinção do contrato de trabalho, né? Então, o que é que vem a ser aí? O que é o seguro-desemprego? Né? O seguro-desemprego é um benefício que visa promover a assistência financeira temporária ao trabalhador desempregado, em virtude de dispensa sem justa causa, né? Inclusive é indireta, quando o empregador dá motivos para o empregado rescindir o contrato. Então, assim, primeiro ponto, né, para que se possa ter acesso ao seguro-desemprego é que tem que haver uma rescisão ali sem justa causa, né? Então, assim, não deve ter o justo motivo para o empregado para que ele tenha acesso a esse benefício, tá? E também tem a questão da rescisão indireta, né? Que é quando o empregador ele dá motivo para o empregado pedir a demissão, né? Indireta. Ou seja, se o empregador ali acaba não cumprindo com alguma cláusula, enfim, né? Com aquilo que está acordado contratualmente na relação de emprego, o empregado ele pode sim dar a rescisão indireta. Dá um pouco de trabalho, né? Porque aí o empregado tem que comunicar, e isso às vezes quando chega nessa questão também da rescisão indireta, com certeza já tem uma relação estremecida entre o empregado e o empregador, né? Então, o empregado ele precisa oficializar isso para o empregador também, né? E aí é um pouco de trabalho. Assim, não tem direito ao seguro-desemprego o trabalhador que se demitiu ou foi dispensado por justa causa, assim como quando houver culpa recíproca que leve à rescisão, né? Ou seja, quando a culpa ali na rescisão for dada por ambas as partes, também nessa situação não vai haver direito do empregado, do trabalhador, né, acessar o seguro-desemprego. O seguro-desemprego também é destinado a auxiliar os trabalhadores na busca ou preservação do empregado, promovendo ações integradas de orientação, recolocação e qualificação profissional. Recursos do PIS/PASEP são usados para custear o programa, né? Então, assim, geralmente as empresas que pagam, né, tem um custeio ali de pagar mensalmente o fundo, né, contribuir para o fundo do PIS/PASEP, que é o fundo ali que acaba arcando com os custos de aqueles cursos para recolocação profissional, né, orientação e para atender toda a estrutura do seguro-desemprego. Os beneficiários. Quem são os beneficiários do seguro, né? Os beneficiários são o trabalhador urbano e o rural são beneficiários do seguro-desemprego. Já o trabalhador temporário não tem direito ao seguro-desemprego. Então, terão direito, né? Trabalhador doméstico, formal, se dispensado sem justa causa, inclusive dispensa indireta, que a gente acabou de falar, né? Trabalhador formal, com contrato de trabalho suspenso por estar participando de curso ou programa de qualificação profissional oferecido pelo empregador, o pescador profissional durante o período de defeso, né, que é ali a apropriação das espécies, e o trabalhador resgatado da condição análoga de escravo, né, em decorrência de ação fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o Ministério chegou lá uma fiscalização do Ministério, né, numa empresa, identificou lá que pessoas estavam sendo mantidas em trabalho análogo ali, semelhante ao trabalho escravo. Então, essas pessoas elas são resgatadas, né? E o governo ali ele libera o acesso delas ao seguro-desemprego, enquanto elas, digamos, se recompõem daquela situação, né? E possam procurar uma outra colocação no mercado de trabalho. Tá bom? E a habilitação.
Para receber o seguro-desemprego, o empregado deverá comprovar, né? Ele tem que comprovar que foi dispensado sem justa causa, ele tem que estar desempregado, né, quando do requerimento do benefício, ele tem que ter recebido o salário da pessoa jurídica ou pessoa física equiparada jurídica inscrita no SEI relativo a pelo menos 12 meses nos últimos 18 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, né, quando da primeira solicitação. Então, assim, é muito importante observar isso, porque, assim, antes da reforma trabalhista, o empregado, tipo assim, ele iria acessar o seguro-desemprego, ele precisava, da primeira vez, ter no mínimo ali 12 meses de contribuição, né? Ter 12 meses de salário, né? Para ele poder requerer o seguro-desemprego. Com a reforma trabalhista, né, houve uma modificação nessa questão do acesso, porque antigamente ele, né, poderia simplesmente a cada 6 meses de trabalho, né, com o período da carência, ele poderia requerer o benefício. Agora isso mudou, porque aí, para um primeiro pedido, ele tem que ter 12 meses trabalhado, tem que ter os 12 últimos meses de contrato de trabalho. Tá? Isso por uma primeira solicitação. Para uma segunda solicitação, ele precisa pelo menos 9 meses, nos últimos 12 meses, imediatamente anteriores à data de dispensa, ou seja, tem que trabalhar no mínimo 9 meses, se ele for requerer pela segunda vez. E pela terceira vez em diante, aí sim, né, é requerido que ele tenha no mínimo 6 meses, né, de trabalho ali anterior à data de dispensa, tá bom? Não possui renda própria para o seu sustento e de sua família, não estiver recebendo benefício de prestação continuada da Previdência Social, exceto pensão por morte ou auxílio acidente, né? Então, ele não pode se enquadrar em nenhuma dessas situações para requerer o benefício do seguro-desemprego. Tá bom? A concessão de modo contínuo ou alternado, o seguro-desemprego será concedido ao trabalhador desempregado por um período máximo variável de 3 a 5 meses. Né? Então, o mínimo de parcelas vão ser 3 meses, o máximo de parcelas são 5 meses. Né? Geralmente o pessoal pergunta, quantas parcelas eu vou receber se eu for desligado do emprego? Tá? Então, dependendo do tempo aí, né? Tem que ser analisado qual é a vez do pedido, se é o primeiro, se é a segunda, se é a terceira em diante, né? E o tempo de cada um. Dependendo, ele vai ter acesso ali a no mínimo 3 parcelas e ao máximo 5 parcelas, tá? A cada período aquisitivo de 16 meses, né? Como a seguir, né? Então, tem que ter o período aquisitivo de 16 meses, de um período para o outro, né? Tem que trabalhar, tem que ter esse espaço, né? Imagina só, a cada 6 meses, eu trabalhar, sair do emprego, receber o seguro, trabalhar 6 meses de novo, sair do emprego, receber o seguro. Então, não pode. De um para o outro, tem que ter no mínimo ali um período, um intervalo de 16 meses. Né? Então, vamos lá. Ó. De 6 a 11 meses, né, ele vai ter ali direito a 3 parcelas. De 12 meses a 23 meses, né, ele vai ter direito a 4 parcelas, e se tiver trabalhado de 24 a 36 meses, 5 parcelas, tá bom? Então, tem que observar qual vai ser a posição do pedido, se é a primeira, a segunda ou terceira em diante, e para cada intervalo, de um intervalo de um para o outro, né, de um pedido ao outro, eu tenho que ter no mínimo 16 meses, e para determinar a quantidade de parcelas, eu tenho que ter esses períodos aí, né, trabalhados. Se eu tenho de 6 a 11 meses, né, eu vou ter 3 parcelas. Se eu tiver de 12 a 23 meses, 4 parcelas. De 24 a 36 meses, 5 parcelas. O valor do benefício. O valor do benefício não pode ser menor que o valor do salário mínimo. Será levado em conta para o cálculo do seguro-desemprego a média dos salários dos últimos 3 meses. Mesmo que o empregado não tenha realizado trabalho integral em qualquer um dos 3 meses, o salário será considerado como base no mês completo de trabalho. Na média entra o salário variável, como comissões, adicionais, entre outros. Sobre o valor médio, aplica-se a tabela abaixo. Olha, então, o Ministério do Trabalho, ou melhor, na verdade, não existe mais o Ministério do Trabalho, né? Existe agora a Secretaria do Trabalho, né? Que é vinculada agora hoje ao Ministério da Economia, né? Isso no atual governo.
Então, assim, para calcular o seguro, a base é a média dos 3 últimos salários, né? Então, eu tenho o meu salário base lá, digamos, eu recebo um 1.045, salário mínimo, né? E aí eu tenho hora extra, tem algum adicional, sei lá, um adicional de periculosidade, um adicional de insalubridade, ou eu ganho uma comissão, né? Então, a soma de toda essa remuneração dos últimos 3 meses, eu vou calcular a média, né? Somo tudo dividido por 3. Aí vai dar ali o meu salário médio. É com base nesse salário médio que eu vou calcular ali a questão do valor da parcela do seguro-desemprego, tá bom? E para isso a gente vai ter ali uma tabelinha, né? Que aí vai ter as faixas, ó, né? De como calcular. Só reforçando que a parcela máxima do seguro é de R$ 1.813, né? Hoje a tabela atual é de R$ 1.813. Isso é a parcela máxima. A parcela mínima é o salário mínimo, tá? A parcela do seguro-desemprego ele nunca vai ser inferior ao salário mínimo, tá bom? Então, vamos lá. Para a faixa de salário, né? Se você recebeu ali até R$ 1.599, a sua média salarial, na verdade, ficar ali até R$ 1.599,61, a parcela do seguro vai ser 80% desse valor. Então, assim, ó, vamos tomar, por exemplo, gente. Vamos fazer aqui um exemplo. Digamos que eu recebi ali, né, durante 3 meses, eu recebi, eu estou com uma calculadora aqui, tá, pessoal? Vou calcular aqui só para a gente discutir esses valores. Mas prestem bem atenção, tá? Então, vamos supor que eu recebi R$ 1.300 no mês, recebi R$ 1.200 no outro e recebi R$ 1.045 no outro, né? Então, os 3 últimos meses de salário me totalizaram R$ 3.545. Então, qual que vai ser a média para calcular o seguro-desemprego? A soma dos 3 últimos salários, né? Que nesse caso aqui deu 3.545 dividido por 3. Então, a base de cálculo vai ser R$ 1.181,66. Então, pense o seguinte, a base do salário para calcular, né, no caso dessa primeira faixa, é 80% da média do salário. Então, veja bem, 1.181 vezes 80% daria R$ 945. Como a parcela do seguro não pode ser menor que o salário mínimo, logo a minha parcela será um salário mínimo. Pessoal, deu para entender esse primeiro caso? Cleusa? Sim. Então, beleza. Deu sim. Então, ó, na segunda faixa ali, se a média de salário ficar entre R$ 1.599,62 a R$ 2.666,29, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a média salarial, né? 1.599, a média que exceder a 1.599 e multiplicar por 50% e somar a uma parcela de R$ 1.279. Então, vamos pensar o seguinte, vamos dizer que a média dos meus 3 últimos salários deu R$ 2.000, né? R$ 2.000. O que é que passou de 1.599,62? Vou pegar 2.000 menos 1.599,62. Então, a parcela que passou foi de R$ 400,38. Aí ele diz o quê? Que eu aplico 50%, né, desse excedente. Então, vezes 50%. Então, eu vou ter ali R$ 200,19. E essa parcela, então, de R$ 200,19, eu vou somar com 1.279,69. Nesse caso, se eu tive uma média de salário de R$ 2.000, a minha parcela do seguro-desemprego vai ser de R$ 1.479,88. Tá? E assim sucede também para a terceira linha ali, né? Para salários acima de R$ 2.666,29. Tá bom? Então, ó, a mesma questão, né? O valor da parcela será de 1.813. Então, ó, para qualquer média de salário que for
superior a R$ 2.666,29, ele vai receber a parcela máxima, que é de R$ 1.813,03. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? No momento, não. Então, vamos prosseguir. Pessoal, vou fazer o seguinte. Provavelmente a conexão vai cair, tá? Então, se cair, entra novamente, tá bom? Então, vamos lá. Ó, suspensão e cancelamento do benefício, né? Em quais situações pode ser cancelado o benefício aí de seguro-desemprego, gente? Ó, se ocorrer alguma das seguintes situações, o pagamento de seguro-desemprego será suspenso, né? Quais são as situações? Admissão do trabalhador em novo emprego, né? Quando a percepção de benefício de prestação continuada da Previdência Social tiver início, com exceção do auxílio-acidente e da pensão por morte, e o benefício será cancelado quando o trabalhador desempregado recusar um emprego que tenha afinidade com a sua qualificação e remuneração anterior, quando for comprovada a falsidade na prestação de informação necessária à habilitação, ou seja, falsificar dados, né, para dar entrada no seguro, ou quando for comprovado fraude visando a percepção imprópria do benefício, tá? Ou quando o segurado falecer, né? Então, essas são situações que podem ensejar o cancelamento, a perca do benefício. Ok? Gente, vamos fazer um quizinho aí, rapidinho, só para a gente tentar aí, ver como é que a gente viu até agora. Ó, qual o período mínimo para cumprimento, pagamento do aviso prévio? Essa pergunta aí está para vocês agora, viu? É 10 dias. Como? 10 dias. Cleusa, presta atenção, Cleusa. Qual o período mínimo para cumprimento ou pagamento do aviso prévio? Ah, tá. Não, eu troquei. O aviso prévio são 30 dias. O Eu mínimo. estava lá no seguro-desemprego, só tem que esperar 11 dias. Tá Ai, ai. certo. Então, ó, o mínimo, né, da questão do aviso prévio, o Sim, mínimo de dias, tanto para a empresa pagar ou para eu cumprir, são 30 dias. Beleza? sim. Eu estava Então, pensando a no resposta, seguro. 30 dias. 30 dias. Isso. Então, próxima, ó. Marque V para afirmação verdadeira e F para afirmação falsa. Bora ver aqui, bora testar. Durante o cumprimento do aviso prévio, o empregado pode reduzir a jornada diária de trabalho em 2 horas. Verdadeiro ou falso? Ele pode porque ele tem a opção, tem o direito de procurar um novo emprego. É verdadeiro ou É, falso? é verdadeiro. Então, verdadeiro, muito bem. Durante o cumprimento do aviso prévio, o empregado pode reduzir a jornada mensal de trabalho em 7 dias. Verdadeiro ou falso? Não, é falso isso? Durante o cumprimento do aviso prévio, o empregado pode reduzir a jornada mensal, ou seja, é uma outra opção, né? Ele tem a primeira lá dos 2 dias. Aí existe uma outra opção. Aqui diz que ele pode reduzir a jornada mensal, né? Se ele tem 30 dias, ele pode trabalhar ali menos 7 dias. Isso é verdade? Verdadeiro ou falso? Agora eu entendi. Ele pode reduzir, não vai ser os 30 dias, pode ser os 23 dias trabalhados, né? Tipo, sim, ele pode Exatamente. reduzir menos 7 dias de trabalho, isso é Então, verdadeiro. ele recebeu um aviso de 30 dias, porém ele não quer, ele quer trabalhar o dia todo, só que ele quer ser liberado nos últimos 7 dias, certo? Então, ele pode Mas ele tem que reduzir a fazer jornada o mensal. período completo de horas, né? Ele precisa Exatamente. completar a diária dele integral. Aí ele tem o direito a diminuir os 7 dias.
Exatamente. Então, a resposta é verdadeira. Verdadeiro. Isso aí. Mesmo se comprovar a obtenção de um novo emprego, o empregado deverá cumprir o aviso prévio. E aí? Se ele comprovar lá que arrumou outro emprego, ele pode ser liberado de cumprir o aviso prévio? Aí eu acho que vai de um bom consenso entre o empregado e o empregador. Se o empregador não quiser ajudar o empregado, ele não vai aceitar. Né? Na verdade, O assim. empregador, se o empregador não quiser que ele cumpra os 30 dias, ele não vai permitir que o funcionário saia sem. É que, na verdade, assim, a legislação diz que se ele comprovar que ele tem um novo emprego, ele pode exigir ser liberado. Então, assim, ele não é obrigado, na verdade, a cumprir, se ele comprovar que já tem um novo emprego, entendeu? Sim. Então, nesse Vou caso, colocar como falso. Sim. E é isso. Alguém quer fazer alguma contribuição, participação? Foi muito boa a aula de hoje. Beleza, então? Sim. Então, ó, quero agradecer vocês aí pela participação, Cleusa, pela você, como sempre, participativa. Obrigado, parabéns. Obrigada. E agora eu vou preparar o resto do material e vou estar disponibilizando as atividades daqui a pouco, tá? Para que seja respondido. Lembrando que tem que responder a atividade e enviar, tá bom? Sim. Então, uma boa noite, bom descanso. Obrigada. E até a próxima aula. Não faltem, espero você. Tá bom? Até. Boa semana. Boa, tchau, tchau. Tchau.